Agora a gente vai falar sobre artrite e artrose. Minha convidada é a doutora Carolina de Souza Miller, da Comissão Científica da Sociedade Paranaense de Reumatologia. Seja bem-vinda, doutora Carolina, ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. Muitas pessoas confundem, né, artrite com artrose. Qual que é a diferença entre elas? O que é artrite e o que é artrose? A artrite, ela denota principalmente um processo inflamatório da articulação. E a artrose é um processo primordialmente degenerativo de desgaste dessa articulação. Ok. Acho que nós temos imagem aqui no nosso monitor. Dá tempo da gente mostrar? Vamos lá, então. Vem para cá, doutora, que acho que é mais fácil a gente explicar através da imagem. Aqui nós temos artrite reumatoide. Então, explica para a gente realmente o que é artrite. Então, aqui nós temos os ossos saudáveis, aqui a gente vê o processo... aqui nós temos as juntas, as articulações... Da mão, né? Da mão, né? Então, no processo da artrite, existe esse processo de inflamação nessas pequenas articulações. Pode falar bem no microfone. Desculpa. Nessas pequenas articulações da mão, né? Nessas juntas, né? Que a gente chama das articulações. Então, existe um processo, esse tecido inflamatório, ele invade a articulação. Né? E pode ser na articulação do corpo todo? Pode ser em várias articulações. Né? Então, depende do processo em qual doença ela vai estar presente. Na artrite reumatoide, a articulação da mão costuma ser bastante comumente envolvida. Principalmente nessa articulação, nas pequenas articulações da mão. E esse tecido inflamatório, ele invade essa articulação, causando essa inflamação, e ela causa uma erosão, que a gente fala. Né? Então, ela vai invadindo e vai corroendo o osso. Por isso que a gente chama um processo erosivo do osso. E sente dor? As pessoas sentem dor? Muita dor. E essa dor costuma fazer uma rigidez pela manhã. Né? Então, a pessoa... pela manhã, ela sente uma dificuldade de abrir a mão, de abrir a torneira de manhã, de pegar a escova de dente, de pentear o cabelo. A gente chama de rigidez matinal. Né? Realmente atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas com esse problema da artrite, né? Sem dúvida. Então, assim, de manhã cedo ela acorda, ela sente essa rigidez que tende a durar mais de 30 minutos. Então, isso é uma característica que chama muito atenção para um quadro inflamatório. Aí, com o passar do dia, começa a melhorar um pouquinho o quadro? Começa a melhorar. Então, é muito comum essa rigidez matinal com uma duração de mais de 30 minutos. Muito bem. Então, isso chama muito a atenção do médico para um quadro inflamatório, diferente da artrose. A artrose ela não faz essa rigidez de manhã cedo. Vamos ver a artrose, então, aqui também na nossa tela. Temos imagens da artrose. Aqui nós temos uma artrose no joelho. O que é artrose, então, doutora? Então, a artrose, ela faz uma perda do líquido da cartilagem. Aqui a gente vê a cartilagem normal, né, fazendo o amortecimento, essa é uma articulação do joelho saudável. Ela faz um amortecimento entre os ossos, né, permitindo um movimento normal, uma articulação normal. Na artrose, existe um desgaste da cartilagem. Ela se afina, né? Então, o osso ele fica mais próximo um do outro. A gente vê que existe essa diminuição do espaço. E, devido a essa diminuição do espaço, esse osso ele faz um processo degenerativo com formação de pontas ósseas, que a gente chama de osteófito. Né? Isso causa bastante dor também. A artrose também causa dor. Causa dor. Então, na verdade, a falta de cartilagem, né, doutora? Exatamente. Essa cartilagem que foi perdida, ela pode ser recuperada? Aqui, desse lado, principalmente, que a gente vê que está bem afilada, a gente não vê mais cartilagem aqui. E devido a essa perda de cartilagem, o osso ele tem uma reação desse processo degenerativo, que ele forma um osso anormal, que são os famosos bicos de papagaio, que a gente vê na coluna. Sim. Né? Osteófitos, que a gente chama, são esses biquinhos ósseos, que é uma neoformação óssea. E como eu perguntei, essa cartilagem que foi perdida, ela pode ser recuperada ou ela não volta mais? Hoje, a artrose é uma das doenças mais comuns. Ela é bem mais comum do que a artrite, por exemplo, que a artrite reumatoide. Ela tem uma prevalência no adulto de 60 anos de até mais de 60%. Então, ela é muito comum, é muito prevalente. E a gente sempre fala que a medicina avançou tanto, mas assim, o tratamento efetivo da artrose a gente não tem. Então,
é muito difícil a gente regenerar uma cartilagem que foi perdida, né? A gente não tem uma medicação que efetivamente regenere essa cartilagem. Existem algumas medicações que a gente chama de protetores da cartilagem, né? Que ajudam a preservar aquela cartilagem que a gente ainda não perdeu. Mas voltar essa cartilagem que já foi perdida é muito difícil. Então, na verdade, tentar parar o processo degenerativo, né, doutora? Sem dúvida. Nós temos mais uma imagem, Chay? Parece que a gente tinha mais uma imagem. Deixa eu ver. O que nós temos aqui? Uma articulação do quadril normal, né, mostrando a cartilagem perfeita, sem nenhum processo degenerativo, o osso do quadril. E aqui, nesse processo de artrose, não posso ficar na frente, essa cartilagem que ela vai se desgastando, a gente chama essa erosão da cartilagem, vai diminuindo o espaço entre o espaço articular, né, e o osso vai ficando exposto, ele vai perdendo aquela cobertura normal da cartilagem. A artrose também é comum em que parte do corpo? Onde é mais comum a artrose? A gente tem, então assim, existem alguns locais que são comuns, relativamente a partir de uma certa idade, mais de apresentar, afetados, né? Então, os ossos do quadril, como a gente já teve nessa imagem, os ossos do joelho, da coluna, das mãos e dos pés. Também, são os mais atingidos, né? E por que acontece tanto a artrite como a artrose, doutora? São diferentes as causas das doenças? São. Na artrose tem uma parte pela idade. Infelizmente, a gente tem o passar dos anos que faz um processo de desgaste dessa cartilagem, um processo degenerativo. A partir de que idade é mais comum, doutora? Dos seus 50, 60 anos, vamos dizer. Frente, né? Tem esse processo a partir pela idade, então, processo de desgaste. Antes? Existe muita influência do fator genético, hereditário. Então, assim, às vezes chegam no consultório as pessoas mulheres com os seus 50 anos de idade, reclamando de uma alteração dos dedos, aquele aumento no volume dos dedos, que é uma artrose dos dedos, e a gente pergunta se os pais tinham. Então, tem muito fator hereditário. Muito fator genético, né? Então, uma predisposição genética, a gente sempre tem que considerar. Hoje, interessantemente, a gente vê, por exemplo, artrose em joelho em crianças obesas. Olha só. Então, pela questão da obesidade, hoje a gente está vendo mais. Até em crianças. Em crianças, em adolescentes, né, devido à obesidade. Porque a obesidade, ela sobrecarrega o joelho. Sobrecarrega até a estrutura óssea da pessoa, né? Exatamente. E faz esse desgaste articular, que vai fazendo uma sobrecarga, vai erodindo, vai fazendo uma lesão da cartilagem e predispõe à artrose precoce. Então, assim, essa sobrecarga mecânica pela obesidade, por um exercício físico intenso, pode levar a uma artrose precoce. Também pode. Né? Então, existem essas outras causas também. Né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, né? Não temos mais tempo nesse bloco, mas voltamos com a doutora no próximo bloco falando ainda sobre artrite e artrose. Você de casa, meu convidado, para participar através de perguntas, pode ligar aqui no 3221-6078, será muito bem-vindo a sua pergunta. E aproveite, esclareça as suas dúvidas, o programa possibilita isso para você, ok? A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos juntas já esperando você. Já estamos de volta ao vivo com o programa Vida em Ação. Nós recebemos duas ligações. Uma da Maria, que caiu a linha, depois ligou uma outra telespectadora que também caiu a linha. Então é o seguinte, você pode continuar participando através do telefone 3221-6078. Dá tempo de você ligar. Espero sua ligação, então, para a gente começar o bate-papo aqui com a doutora a respeito de artrite e artrose. Mas antes, eu quero convidar você de todo o Brasil a assistir aqui na Rede Católica da Igreja a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que acontece todas as quartas-feiras, às 9h40 da manhã. Acompanhe. Eis aqui, ó Mãe do Perpétuo Socorro, aos vossos pés, o miserável pecador,
que a vós recorre e em vós confia, ó Mãe de misericórdia, tende piedade de mim. Ouço que todos vos chamam, o refúgio e a esperança dos pecadores. Logo então, sede vós o meu refúgio e a minha esperança. Por amor de Jesus Cristo, socorrei-me. Dai a mão ao mísero caído, que a vós se entrega e recomenda. Eu bendigo e rendo graças a Deus, por se ter dignado conceder-me esta confiança em vós, que eu considero um penhor de minha salvação eterna. É mais do que certo que no passado, quando tive a desgraça de cair, a vós não recorri. Contudo, a minha digníssima Mãe, não me recuseis o vosso socorro, pois sei que com ele serei vencedor. Sim, sei que vireis em meu socorro, se a vós me recomendar, mas temo as ocasiões de pecar. Receio deixar então de invocar o vosso auxílio e deste modo perder-me. É esta graça que peço e vos conjuro que má concedais. Fazei, ó Maria, que eu a vós recorra em todos os assaltos que me der o inferno, e que eu possa dizer-vos continuamente: Maria, ajudai-me, Mãe do perpétuo socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Então, para todos os devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, podem assistir através da Rede Católica da Igreja a novena todas as quartas-feiras, às 6h40 da manhã. Eu errei o horário, falei 9h40, não, 9h40 está o programa Fé na Vida no ar, né? Às 6h40 você acompanha, então, essa programação da novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bem. Vou apresentar mais uma vez a minha convidada, né, a doutora Carolina de Souza Miller, que é da Comissão Científica da Sociedade Paranaense de Reumatologia. O tema é artrite e artrose. Já temos uma pergunta, doutora Carolina. A Lazinha de Curitiba, obrigada por ter ligado, Lazinha. Que bom que você sempre participa com a gente, fico muito feliz, viu? Qual que é a sua dúvida? Sim, eu preciso fazer uma pergunta para ela. Pode fazer. Posso fazer? Claro. Então é o seguinte, eu tenho artrose. Segundo o que os médicos me deram, não é artrite, é artrose. Nas articulações da mão, aqui na mão, né, nos dedos, e no quadril direito, na junção do fêmur com o ilíaco. E isso me incomoda, me impede de andar. Eu tenho que ficar só fazendo repouso, não estou aguentando mais. O que eu posso fazer? Acho que essa é uma ótima pergunta, Lazinha, porque o que mais a gente tem que trazer de informação para o público é realmente a qualidade de vida das pessoas que têm tanto artrite, no caso da Lazinha é artrose, mas o que fazer para melhorar esse desconforto, essas dores, doutora? Então, assim, na artrose, a paciente tem dor, né? Como nós falamos, é uma situação que causa dor. Tanto em pequenas articulações, como ela falou que tem nas mãos, como nas grandes articulações, como no quadril. Então, nesse caso, na artrose, ela tem indicação de fazer um exercício, ela não deve ficar parada, né, dona Lazinha? Tem que se movimentar, Lazinha. Tem que se movimentar, ela não deve ficar em repouso na cama absolutamente, né, em situações assim. Então, o exercício físico, com fortalecimento muscular, com alongamento, existe essa indicação. Então, ela deve procurar uma pessoa que auxilie nessa orientação de exercício físico, né, para ela não fazer um exercício também que ela faça de uma forma errada, que a venha prejudicar. Como ela tem dor, dona Lazinha, a senhora pode vir a usar uma medicação que ajude na dor, né? Não está errado que ela use uma medicação para dor, porque a artrose causa dor. Eu não sei das outras comorbidades, se ela tem alguma outra
comorbidade, uma situação que a impeça de usar algum determinado tipo de medicação analgésica. Mas para artrose, geralmente a gente pode fazer uso de uma medicação analgésica como um paracetamol, a dipirona, a gente pode usar esse tipo de medicação de uma forma regular quando tem dor, que até a torne mais possível o exercício físico, que a possibilite de fazer atividade física de uma forma mais regular. Para artrose das mãos, de pequenas articulações, ela até pode usar medicações tópicas. Às vezes a gente usa cremes tópicos de anti-inflamatório. Auxilia também. Auxilia na dor. E existem também, como nós falamos, às vezes aquelas medicações condroprotetoras, protetoras de cartilagem, que podem colaborar também, que são medicações seguras, e ela pode usar a longo prazo. Para cada paciente tem uma resposta diferente. Mas então, assim, primordialmente, ela pode fazer uso de uma medicação analgésica, porque a artrose dá dor, Muita então dor. ela pode fazer uso, né? E deve fazer exercício físico, ela deve fazer um movimento, ela não deve ficar parada. Ok, então, Lazinha, se movimente, Lazinha, se movimente o quanto você puder. Mesmo que seja exercícios simples, mas que você não fique parada. Com orientação. Para todas as pessoas que estão nos assistindo. Agora temos a Maria. Que bom que você conseguiu ligar, Maria. Você é aqui de Curitiba. Qual que é a sua pergunta para a doutora? Seja bem-vinda. Tá, obrigada. Pode fazer sua pergunta, querida. Eu quero perguntar para a doutora se eu tenho artrite reumatoide faz uns 4 anos. E eu trato com metrotexate. Só com esse remédio que tive um probleminha no rim, tive que parar com os outros. Aí eu queria saber se a doença estaciona ou se ela vai evoluir, se só com esse remédio for ter um bom resultado. E nós não falamos muito da artrite reumatoide, que é uma doença que primordialmente a artrite das articulações pode afetar várias articulações das mãos, dos joelhos, né? E na artrite reumatoide, a gente precisa ter o controle dessa artrite, porque além das manifestações da artrite, ela pode fazer manifestações extraarticulares também. Então, pode fazer manifestação pulmonar, cardíaca, uma doença que pode ser bastante grave. Então, o controle da artrite reumatoide deve ser muito rígido, né? Com um reumatologista, né? O metotrexato é uma medicação chave para artrite reumatoide, né? Então, todo paciente com artrite reumatoide, geralmente, ele faz uso do metotrexato. Em algum momento da doença, uma medicação muito usada, que a gente tem muita experiência com o uso do metotrexato na artrite reumatoide. Geralmente, o paciente, ele faz uso do corticoide junto com o metotrexato nas fases iniciais, e geralmente mantém o tratamento com o metotrexato por um longo tempo. Então, a senhora precisa ter o acompanhamento com o reumatologista. A artrite reumatoide, ela pode ser muito bem controlada somente com o uso do metotrexato, né? A senhora vai precisar acompanhar esse quadro com um médico especialista. O metotrexato pode ser suficiente para o controle da doença, mas a senhora vai precisar acompanhar com um médico especialista, com um reumatologista. O metotrexato pode ser suficiente e é uma medicação segura, a senhora fazendo os exames de controle e acompanhando com um médico especialista. Olha, quase nós não temos mais tempo, né? Mas acho que é muito importante a gente falar muito sobre artrite e artrose, porque é uma doença são doenças, né, que atingem muitas pessoas aqui no Brasil e também no mundo. Mas para a gente finalizar, doutora, né? Em primeiro lugar, com certeza procurar um médico reumatologista que ele vai te trazer todas as orientações. Mas de que maneira? Já falamos dos exercícios físicos, mas existem outras maneiras de prevenção e também de melhorar os sintomas da artrite e da artrose, por exemplo, como alimentação? Ou outras dicas que a senhora pode passar para a gente, outros cuidados? Eu acho que, assim, uma mensagem importante, a gente falou um pouco menos da artrite, né? Uhum. Uma mensagem importante em relação à artrite é que ela pode ter, a artrite por si só é o inchaço da articulação, né? Isso a gente não vê na artrose. A artrose é mais aquele desgaste que nós vimos que a articulação ela perde aquela capa de revestimento, as manifestações são diferentes. Na artrite a gente tem um inchaço da articulação, com dor, e aquela rigidez de manhã cedo, né? O travado, e pode ser qualquer articulação. Então, uma mensagem importante é que na artrite, ela pode ter várias causas. A artrite reumatoide é uma das causas.
Quando a pessoa se apresenta com artrite, pode ser uma causa infecciosa, pode ser uma causa reumatológica, entre a artrite reumatoide, o lúpus, dentre as causas reumatológicas, pode ser uma manifestação devido a uma medicação, pode ser uma manifestação infecciosa, como eu já comentei. Então, assim, tem que procurar um médico, né? Tem para fazer uma avaliação dessa causa da artrite. Fundamentalmente procurar um médico. Nós não temos mais tempo, mas pode concluir, doutora. Mas pode concluir. Procurar um médico pode ser um episódio transitório e pode ser um episódio que venha a se cronificar. Então, essa avaliação, esse manejo inicial é fundamental. Em termos de prevenção, eu vejo a procura ao especialista, ao médico, não especialista, mas ao médico como uma forma de prevenção, né? Se mantém atividade física é importante, fundamental, né? O organismo, o corpo parado, ele não funciona bem, né? E uma alimentação balanceada também. Então, assim, acho que são maneiras preventivas. A alimentação correta, exercícios físicos é bom demais. A Maria de Vitória está na linha. Infelizmente, Maria, não temos mais tempo, né? Mas agradeço a sua ligação. A Chay anota a pergunta e a doutora responde. Depois a Chay te liga e dá a sua resposta, ok? Porque no ar nós não temos mais tempo da sua participação. Beijo, Brasil. O programa está estourado, mas assim que é bom, né? Quanto mais Vida em Ação no ar, melhor. Espero você amanhã às 2 horas da tarde. Temos um encontro marcado aqui na Rede Católica da Igreja. Tchau!